Então, agora vamos passar para a nossa última convidada, que é a Ângela Albino, que é secretária estadual de Assistência Social de Santa Catarina e representando aqui o Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social, FONSEAS. Com a palavra. Meu bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar particularmente o senhor relator Eduardo Barbosa, em nome deles, por brevidade, toda a mesa, que o tempo é curto, e eu realmente gostaria de trazer aqui a posição do FONSEAS, em parte também a Magali já também o CONGEMAS partilha dessa discussão que nós fazemos no âmbito da Comissão Intergestor Tripartite, que envolve o governo federal, o governo estadual e governos municipais. E, primeiro, senhor relator, queria mencionar que, no entendimento da área de assistência social, a lei é um avanço no conjunto seu, porque traz segurança jurídica, porque valoriza as organizações da sociedade civil que são sérias. É preciso que o Brasil se debruce em separar o joio do trigo nessa matéria, e o espírito da lei, inclusive, é esse. Ele traz mais transparência na aplicação dos recursos e mais efetividade nas parcerias. Portanto, é preciso, antes que a gente faça as reclamações de estilo, dizer que nós consideramos esse marco regulatório relevante para que nós tenhamos um patamar novo no Brasil dessas relações que acabam, em muita medida, realizando as próprias funções do Estado, mas que é preciso também separar das que são sérias e as que não são. Por isso, senhor relator, ao mesmo tempo que nós nos congratulamos com a lei, mencionar alguns pontos que nós gostaríamos de pedir a sua intervenção para modificação, em alguma medida também já transitou por aqui. O primeiro ponto sobre a regra geral, que nós possamos considerar as especificidades da política de assistência social como parâmetro de aplicação da lei. Porque, como já mencionou aqui, também já se mencionou sobre o SUAS, nós temos especificidades que seria impossível, juridicamente impossível dar conta de cumprir a lei e manter a continuidade do serviço. É importante que a lei veja, senhor relator, que nós fazermos um contrato como gestores, com uma organização de sociedade civil, por exemplo, para fazer, no caso de Santa Catarina, o desenho da vulnerabilidade do nosso Estado. É muito diferente do que contratar, do que fazer uma parceria com uma organização de sociedade civil que vai tratar de crianças que sofrem abuso sexual. É completamente diferente. Nós não podemos que a lei veja as duas questões da mesma forma. O segundo ponto, senhor relator, a questão do chamamento público, ter o chamamento público como regra geral, inclusive o serviço de natureza continuada no âmbito da assistência social, mas regulamentados no SUAS. Que nós tenhamos esse chamamento geral, mas ele esteja regulamentado dentro dos parâmetros do SUAS. Também sobre o chamamento público, prever as hipóteses de dispensa de chamamento público quando a substituição de parceria é mais gravosa ao usuário. Eu mencionei aqui para vocês, mas nas características típicas da assistência social, nós temos uma série de vulneração de direitos que, se nós formos fazer chamamentos públicos a cada ano, a nossa atitude vai ser muito mais gravosa ao bem que nós devemos tutelar do que se nós pudermos especificar do que é a questão relativa ao SUAS. Considerar a territorialidade como um critério relevante para as parcerias. No SUAS, no sistema como hoje é construído o Brasil, que eu não tenho dúvida nenhuma que é uma das grandes políticas públicas que possibilitou ao Brasil nós tirarmos quase 50 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria. O SUAS tem uma grande participação nisso e muito diretamente ligado à territorialidade. Então, portanto, também esse ponto específico. No ponto sobre parceria com o colegiado de gestores, permitir a celebração de parceria com o colegiado de gestores, no nosso caso, o FONSEAS e o CONGEMAS, conforme os critérios estabelecidos nas suas respectivas políticas. Ponto 6, prestação de contas. Garantir a prestação de contas simplificadas para parceria no âmbito do SUAS. Muitas vezes são as pequenas organizações de sociedade civil que conhecem o sotaque local. Aqui a Magali lembrou do gaúcho, né? Mas imagina se nós fizermos o mesmo chamamento para o interior do Pará e para a grande metrópole de São Paulo. Como que nós podemos ter um mesmo parâmetro, né? Que nós possamos considerar a necessidade de prestação de contas simplificadas, sob pena, senhor relator, de nós burocratizarmos essas entidades de tal forma que elas não consigam mais prestar os seus serviços. Aproximar as regras da prestação de contas aos parâmetros estabelecidos no âmbito do SUAS.
E também, ainda como ponto 8, que é o nosso último, tentei ficar no tempo, não fui feliz, mas nós definimos uma regra de transição para garantir a continuidade das parcerias que estão em curso. Eu acredito, e esse material está à sua disposição, quero pedir licença ao senhor para enviar ao seu gabinete esse material, que é a sistematização do pensamento do Fórum Nacional dos Secretários de Assistência Social e também do fórum que envolve os gestores municipais, também do MDS. A nossa grande preocupação, o foco da nossa preocupação é o serviço continuado. São pessoas que estão em extrema situação de vulnerabilidade de seus direitos, muitas delas numa situação de fragilidade pessoal que, oxalá, que nenhum de nós precise viver um dia, mas que o Estado precisa ter um olhar diferenciado. Muitas vezes são as entidades religiosas, as entidades de pessoas que viveram o drama, por exemplo, da droga, que estão lá com uma pequena entidade que não pode se render à burocracia exclusivamente para prestar o serviço. Volto a dizer que nós do FONSES consideramos a lei um avanço no rumo da transparência, no rumo de relações de Estado republicanas mais sólidas, mas é preciso, e é esse o pedido que eu sou responsável hoje para trazer aqui essa audiência pública, que nós consideremos a especificidade da assistência social sob pena de aplicação pura da lei, como está hoje, inviabilizar lá na ponta, né, lá nos lugares mais distantes do nosso país, a prestação da assistência social. É isso, senhor relator.